Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo agora para tratar de um tema um tanto quanto polêmico, o tema do escândalo na igreja ou dos escândalos na igreja. Eu resolvi fazer esse vídeo diante de episódios recentes que abalaram aí a fé de muita gente, que muitas pessoas estão questionando a situação da igreja, questionando a igreja como um todo, e eu pensei em fazer esse vídeo justamente para esclarecer alguns pontos e para trazer algumas luzes diante dessas situações. Então eu convido você a ver esse vídeo até o final. Só que antes de falar desse tema, escândalos na igreja, eu convido você que está passando agora por esse canal, ainda não se inscreveu, se inscreva. Acione o sininho que tem aí para você receber notificações cada vez que eu postar um vídeo novo. Compartilhe esse e outros vídeos também com outras pessoas, que eu penso que vai ajudar muita gente a solidificar ainda mais a sua fé. Vamos lá então ao tema escândalos na igreja. Como é que você se sente quando ocorre algum escândalo na igreja? Você sente sua fé abalada? Você perde a sua fé quando algum escândalo acontece na igreja, quando algum líder religioso provoca algum escândalo, ou quando você vê notícias na mídia sobre escândalos na igreja? Você sente que você enfraquece com relação à sua relação com Deus? Ou você não deixa que essas coisas te abalem? Você segue firme no seu trabalho, na sua missão. Olha, se você perde a sua fé, quando você vê notícias ou então fatos reais sobre escândalos na igreja, esse é um indício de que você tem pouca fé, ou que você não tem fé, ou que você não acreditava realmente em Deus. Você acreditava em pessoas. Deus não nos escandaliza em hipótese alguma. Quando a nossa fé é colocada em Deus e não em pessoas, quando ocorre alguma coisa de natureza escandalosa dentro da igreja, seja de qualquer natureza, seja de natureza econômica, seja de natureza moral, ética, nós não deixamos abalar a nossa fé por causa disso. Sabemos que a igreja é muito maior do que um escândalo isolado aqui, outro ali. Basta a gente saber que as coisas boas que acontecem na igreja, que não são mostradas, a mídia não mostra as coisas boas que a igreja faz, a mídia não mostra pessoas boas doando a sua vida dioturnamente para a vida de outras pessoas. Isso você não vai ver em nenhum canal de televisão. Isso você não vai ver em nenhum jornal impresso. Isso você não vai ver, não vai encontrar, ou vai encontrar muito pouco na internet ou em sites da internet que gostam de notícias bombásticas. As coisas boas não são propagadas. Agora, quando acontece alguma coisa negativa, ou quando se tem alguma desconfiança de alguma pessoa ou de alguma situação, aí a mídia estampa isso com todos os letreiros, com toda a ênfase, justamente para ganhar audiência. E às vezes nós temos que ter essa visão crítica diante de realidades e acontecimentos e não deixar que a nossa fé seja abalada por esses noticiários que tentam macular, manchar, denigrir a imagem da igreja. Por isso que é muito importante nós sempre colocarmos a nossa fé em primeiro lugar em Deus. Lembram daquele resumo dos mandamentos que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Se nós vivermos isso de fato, escândalo algum vai abalar a nossa fé, porque Deus vem em primeiro lugar na nossa vida,
porque nós amamos a Deus das nossas entranhas e nós não vamos deixar que limitações humanas imanentes atinjam o transcendente, atinja aquilo que é muito maior. Por isso que toda vez que você ouvir, souber de escândalos, não deixe que isso abale a sua fé. Não propague notícias dessa natureza. Porque às vezes as pessoas recebem uma notícia sobre um escândalo na igreja, ela repassa para todos os contatos dela. Repasse notícias boas, porque notícias ruins, os veículos oficiais e extraoficial e outros de outros gêneros já fazem isso com muita eficácia. Agora, notícia boa ninguém espalha. Então, tenha firme propósito de espalhar notícias boas, as coisas boas que acontecem na igreja. Eu tenho certeza que aí na sua paróquia está acontecendo muita coisa boa nesse momento. Muita gente se empenhada em trabalhos maravilhosos, muita gente dando a vida aí pela igreja e pelo próximo. E às vezes não, e nós não propagamos isso, não falamos isso, não anunciamos isso. Nós pecamos gravemente quando nós temos esse procedimento de só propagar notícia ruim, só propagar coisas desagradáveis e não falamos das coisas boas que acontecem, não mostramos as coisas boas que acontecem. E aquilo que não é visto não é lembrado. Esse é um lema do marketing. Então, se é visto só coisa ruim, todo mundo vai ter aquela imagem, ou a maioria vai ter aquela imagem de que a igreja só tem coisa ruim, que ninguém presta na igreja. E não é bem assim. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado. Por isso que tem lá uma passagem bíblica do livro de Jeremias, do profeta Jeremias, lá no capítulo 17, versículo 5, que diz: maldito o homem que confia no próprio homem. Maldita a pessoa que confia numa outra pessoa apenas e não confia em Deus. Não que você não deva confiar nas pessoas, claro, mas você não deve colocar toda a sua confiança nas pessoas apenas e esquecer de Deus. E é o que muitas vezes acontece quando você vê uma legião de pessoas seguindo aí um guru religioso, seguindo um padre midiático. A gente logo pensa, mas será que essa pessoa tem fé em Deus mesmo? Ou ela tem fé só naquela pessoa? Porque aquela pessoa é humana, ela é passível de falhas. E se se toda a sua fé estiver só naquela pessoa, se aquela pessoa tropeçar, o que vai acontecer com a sua fé? Você vai ficar desmotivado, não vai acreditar em mais ninguém, não vai acreditar em Deus. Aliás, você já não acreditava em Deus, porque se você colocou toda a sua confiança numa pessoa, é óbvio que a pessoa falha. Tem pessoas que passam pela vida e não cometem falha alguma, são santos, raríssimos, mas a maioria das pessoas cometem falhas. E aí entra também a nossa misericórdia com as falhas humanas. Isso é muito importante. Quando alguém comete falha, mesmo que comprovadas as falhas dessa pessoa que cometeu, é preciso ter caridade pastoral, é preciso amar ainda mais essa pessoa para que ela se converta, mude o seu procedimento. Essa é uma atitude bonita, religiosa, que nós devemos ter. Então, quando Jeremias fala que é maldita a pessoa que confia só na própria pessoa e não confia em Deus, é porque essa pessoa, de fato, vai ter uma vida maldita mesmo, porque qualquer tropeço, ela vai também cair junto, porque ela só confiava numa pessoa. O importante é confiar somente em Deus. Devemos dar votos de confiança para as pessoas, acreditar nas pessoas, mas a nossa fé deve estar em Deus. Se nossa fé estiver em Deus, aí então nós vamos ser, como diz lá o Salmo 125, no versículo 1, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Quando a gente confia plenamente em Deus, a nossa fé permanece para sempre. A gente não se abala com os escândalos. É como aquela outra passagem bíblica lá do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo do 21 ao 24, que agora recentemente nós tivemos na liturgia dominical, que falava da casa construída sobre a rocha, aquele texto belíssimo que a gente diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus.
E o texto diz, aquele que coloca a vontade do meu Pai que está nos céus é como o homem, a pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as enchentes, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Quando a gente tem fé em Deus, a nossa fé é como uma casa construída sobre a rocha. Não são as tempestades da vida que vão abalá-las. Então, diante dos noticiários que nós tivemos aí recentemente, abalou a fé de muita gente. Por quê? Porque não tinha sua fé construída sobre a grande rocha que é Deus. Tinha sua fé construída em cima de uma pessoa. E isso é muito perigoso. Isso é perigoso demais quando a gente coloca toda a nossa fé, toda a nossa confiança em seres humanos, em pessoas. Devemos sim louvar exemplos de pessoas que estão aí empenhadas em grandes trabalhos missionários, mas essas pessoas não podem ser colocadas no lugar de Deus. Elas podem ser exemplos para nós, inspirar-nos nessas pessoas, porque a maioria de nós tem inspiração em pessoas que fizeram trabalhos bonitos e que a gente se vê assim, motivado por isso, mas deve ser uma inspiração, não pode ser a fonte, o fim último da nossa fé. Esse deve ser em Deus, sempre. E aí nós não nos abalamos quando acontece alguma coisa como escândalos que nós vimos recentemente. E por falar em recentemente, nós tivemos também agora recentemente uma liturgia belíssima em que Pedro respondeu corretamente quem era Jesus, dizendo que ele era o Messias, o Filho de Deus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, 13 a 19. E aí, diante dessa resposta certeira, Jesus pega, dá a chave para Pedro e diz, olha, eu te dou as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu, e tudo que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Ou seja, olha a responsabilidade de nós construirmos aqui nesse mundo o céu. Mas também podemos construir infernos. A responsabilidade é nossa, nós temos as chaves nas nossas mãos que Deus nos confiou. E às vezes tem pessoas que recebem essa chave em suas mãos e, por não ter ética, acaba construindo infernos em vez de construir céu. E às vezes vende uma imagem de céu para as pessoas, quando na verdade aquilo não passa de um inferno. E os golpistas fazem isso em qualquer denominação religiosa. Então é muito importante que a gente tenha essa confiança. Eu quero destacar aí um trecho importante desse evangelho, que quando Jesus entrega a chave para Pedro, ele vai dizer, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. O poder do inferno está aí, tentando vencer a igreja há milênios. Há milênios a igreja é manchada pelo poder do inferno, mas ela continua firme, ela continua e já venceu tantas dificuldades, tantos escândalos e tantas naturezas que estiveram aí, mas a igreja continua firme, a igreja de Jesus Cristo, essa igreja que nós devemos acreditar. Então, eu trago essas observações diante de todas essas situações que a mídia tem exposto ultimamente, para que você possa manter firme a sua fé, independente de qualquer escândalo que ocorreu, que venha a ocorrer na igreja, a sua fé deve ser maior que qualquer coisa. Eu queria trazer agora aqui para vocês, dentro desse contexto da liturgia recente da igreja, dominical, e também do fato ocorrido, uma belíssima reflexão feita pelo bispo Dom Silvio Guterres Dutra, da Diocese de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Com palavras acertadas, ele fez uma belíssima reflexão desse momento que nós estamos vivendo. Dom Silvio fez essa homilia agora recente, que eu faço esse vídeo hoje, foi no dia 26 de agosto que ele fez essa
Belíssima homilia, com base no Evangelho de Mateus, capítulo 23, 27 e 32. Nessa homilia, Dom Silvio destaca o grande perigo da valorização da aparência, porque muita gente se deixa levar pela aparência. Isso é perigoso demais, porque o diabo tem uma aparência belíssima, atrativa, ele não é tão feio quanto se pinta. Então tem gente que cai em grandes armadilhas por causa da aparência. Então Dom Silvio fala do cuidado que nós devemos ter, de valorizar muito a aparência e esquecer a essência. Ou então da valorização exacerbada da estética em detrimento da negligência da ética. E isso é também muito perigoso. Por isso ele pede para tomar cuidado com a aparência. Hoje a gente vê muitas pessoas, inclusive da igreja, passando uma imagem que é só imagem, é só uma casca, e dentro não tem nada. Às vezes as pessoas têm paramentos belíssimos, vestes belíssimas, e até cerimônias belíssimas, mas que não passa de uma aparência, de uma casca. E aí quando você tem uma fé verdadeira, uma formação religiosa, você vai saber distinguir entre aparência e essência. E vai saber o que é decência, no sentido de que aquilo que é de Deus é algo muito valioso e que não deve ser apresentado de uma maneira muito superficial. Então eu vou deixar aqui agora, na sequência, esse vídeo da reflexão de Dom Silvio, bispo da Diocese de Vacaria, e eu queria que você visse esse vídeo até o final. E depois deixasse seus comentários respeitosos aí embaixo, seu ponto de vista. Dom Silvio disse tudo o que eu queria dizer. Eu não vou dizer mais porque a reflexão dele é completa. Então ele vai fundamentar com tanta autoridade, com tanta capacidade esse momento que vale a pena a gente ver esse vídeo. Então, vou deixar agora o vídeo aí, veja até o final, depois deixe o seu comentário. Algumas implicações disso para o nosso tempo, quem sabe. Ao falar sobre a proximidade do reino, Jesus alerta sobre o risco de não entrar no reino. Qual é o risco de não entrar no reino? Ser hipócrita, ser dissimulado ou dissimulada. O sepulcro caiado era esse alerta dos piedosos judeus para não se aproximarem e não se tornarem impuros. Mas para Jesus, impuro não é tocar no túmulo. Para Jesus, impureza não é o que está por fora da pessoa, mas é o que está dentro da pessoa. Nada do que vem de fora te torna impuro, diz outro momento Jesus, mas aquilo que sai de dentro de ti. Precisamos reverter esse registro, porque há muita gente ainda valorizando demais a aparência. Aliás, nós vivemos numa sociedade da aparência. Nós vivemos uma sociedade da estética, com uma crise da ética absurda. A estética está tudo arrumadinho, mas a vida às vezes é um escândalo, um caos. O zelo exagerado pela aparência e o discurso que vê sempre o mal no outro, o mal lá fora, sempre nos outros, normalmente é sinal de hipocrisia. Valorizar demais a aparência normalmente é sinal de hipocrisia, porque se a gente investe tanto na aparência é porque tem alguma insegurança por dentro, porque se não tem tanta insegurança por dentro, a preocupação com a aparência diminui. E hoje nós precisamos avaliar isso numa sociedade que incentiva a aparência e está numa crise tremenda de valores e de tantas coisas. A humildade e a piedade não estão em roupas impecáveis, muito menos em mãos postas e olhos revirados em orações. Temos tantas experiências ultimamente de orações e manifestações piedosas públicas que caem por terra diante de uma fraqueza humana. Por que fazer propaganda de algo que não tem? Por que querer passar a ideia falsa daquilo que não tem como sustentar? Quanto mais autêntica for a experiência de fé, menos a pessoa se expõe ou se apresenta como modelo. Não temos essa pretensão nem esse direito, nós não somos modelos para ninguém.
O nosso modelo se chama Jesus Cristo, Ele é o modelo. Nenhum padre é modelo, nenhuma freira é modelo, nenhum leigo é modelo. O modelo é Jesus Cristo. Ele consegue sustentar, ser modelo. Nós não conseguimos. É ilusão apresentar-se como perfeito, um discurso perfeito, um juízo sobre os outros que são supostamente pecadores e eu não. Tudo isso tem a ver com a hipocrisia que Jesus aponta hoje. Ninguém, exceto Jesus, consegue sustentar a imagem de perfeição. Dentro da Igreja Católica temos uma batalha, porque nós padres muitas vezes somos avaliados pela roupa que nós vestimos. Tem gente que olha, esse é padre de verdade, porque está de batina, porque está de camisa arrumadinha, como o bispo usa. Aquele padre lá que anda mais discreto, mais despojado, acaba sendo desconsiderado. Tem inclusive sites na internet que fazem a pergunta, cadê o padre? Quando um padre está de uma roupa discreta, normal. Não é a roupa do padre que faz o padre. Não é a roupa do padre. Não é o tecido da roupa do padre. Mas é o que tem lá dentro. E o que tem lá dentro a gente não vê por fora. Não vê por fora. Quanto desencanto. Estamos numa semana dolorosa para a Igreja Católica. Porque há essas denúncias em torno do padre Robson, que ainda não estão comprovadas. Mas tem uma expressão em latim que diz fumus delite. O que é o fumus delite? Onde há fumaça, pode ser com muita certeza que haja fogo. Infelizmente há sinais de que as coisas não estão bem. Nós não somos feitos para o dinheiro, nem para fortunas. Jesus não precisa de mega templos, não precisa de um sino de 6 milhões de reais. Jesus não pede isso em nenhum momento, mas nós caímos na tentação da aparência. E aí convencemos as pessoas. Eu fiquei imaginando a minha mãezinha lá com 87 anos, e quantos idosos, piedosos que ficam lá mandando seu dinheiro. Eu tenho outras ocasiões falado da minha angústia com isso, dos gurus da nossa igreja. Nossa igreja deixou de ser uma igreja de comunidade e passou a ser uma igreja de guru. São dinheiro, mais dinheiro que são mandados para cá e para lá, e as comunidades às vezes padecendo. É um desvio. E talvez esse escândalo que está aí para ser confirmado possa ser uma ação do Espírito Santo para dizer, não é essa igreja que eu quero. Não quero igreja de show. Eu não quero igreja de padres fazendo show em palcos. O lugar dos padres não é o palco. Nós não somos para o palco. Nós somos para o altar e para o serviço do irmão, para a caridade. Mas a empolgação, a vaidade e o dinheiro, a ganância e a tentação do dinheiro, tem distorcido. Para a tristeza da religião em geral, nós estamos assistindo uma crise com uma pessoa ligada ao espiritismo, que parecia um homem de Deus, está aí agora com um monte de denúncias. Uma pastora evangélica que parece que comprovadamente manda matar o marido, e ainda com o argumento de que se fosse divorciar, escandalizaria o nome de Deus. Então matou. Parece que matar é menos do que separar. São coisas que nós vamos ainda acompanhando para ver. Mas o que vale para nós? Não é aparência, meus irmãos. Não é aparência, minha irmã. Se a freira usa ou não usa hábito, isso é o que menos importa. Se o padre usa ou não usa batina, isso é o que menos importa. Porque a batina pode esconder muita coisa que não tem sustentação. Assim como não usar a batina também pode. Por isso que não é isso o critério. O critério é o que está dentro. O critério é o espírito. O critério é a prática, é o cotidiano. Que Deus já sabe. E que a sociedade às vezes fica sabendo. Mas há escândalos que a sociedade talvez nunca fique sabendo. Mas não significa que está bem assim. Porque Deus vê. Ai de vós, se escandalizarem o menor dos meus irmãos. Vivemos hoje, de fato, uma pandemia de farisaísmo. Lideranças religiosas e políticas se apresentam como defensores de valores cristãos, mas no fundo guardam podridões, como diz o Evangelho de hoje. São temas duros, difíceis, mas nós não podemos nos privar disso. E nós católicos não somos a igreja perfeita que olha para o erro dos outros. Nós nos escandalizamos com os erros dos outros e mais com o nosso ainda, porque nós temos a pretensão de indicar caminhos para a sociedade. Uma palavra... Então, o que você achou da reflexão de Dom Silvio? Eu achei belíssima, oportuna. E a gente tem que divulgar ideias, mensagens como essa para alertar as pessoas. Eu considero uma homilia profética, uma reflexão profética. E gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo com outras pessoas. Que
que você pudesse passar isso, sobretudo para pessoas que estão nesse momento com a fé abalada, pessoas que estão escandalizadas com escândalos recentes, que você possa passar esse vídeo para que ela possa ver também até o final. Por hoje é isso, deixo aqui meu abraço, minha bênção e que você continue firme na sua fé. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.